A paz do Senhor Jesus seja com você. Que Deus possa te abençoar através desse vídeo. Que Deus possa falar ao seu coração a partir desse momento. Que o Espírito Santo possa te trazer paz, tranquilidade. E que a partir desse momento você possa ser abençoado, possa ser abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus? Lá no Evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo 12, versículo 31, Jesus nos diz assim: buscai primeiro, ou buscai antes, o reino de Deus. E todas essas coisas, e todas as demais coisas, vos serão acrescentadas. Veja que Jesus, no capítulo 12 de Lucas, versículo 13 a seguir, ele trata de um tema muito importante. Já no versículo 13 e 14, um dos da multidão já vai até Jesus e fala: Senhor, mestre, fala para que o meu irmão reparta comigo a herança. Ou seja, falou de bens materiais ali com Jesus, para que Jesus resolvesse aquela situação. Jesus conversa com ele e dá a entender para ele que não veio aqui nessa terra para isso, para esse tipo de situação, não veio aqui para julgar esse tipo de situação, mas veio para algo muito maior. E Jesus já começa a aconselhar aquele homem, certamente, e os demais da multidão que estão ali. Jesus aproveita a oportunidade para estar ali evangelizando e falando aos corações sobre, aleluia, sobre as riquezas dessa terra e sobre também as riquezas celestiais. Jesus fala com ele, fala também para os que estão ali sobre a avareza, para nós termos muito cuidado com a avareza, para não sermos avarentos. O que é alguém avarento? Uma pessoa avarenta é alguém que é amante, que ama a prata, que ama as riquezas dessa terra e que subestima as demais coisas, que para ela o Deus dela, o seguro que ela tem é nos bens materiais, aquelas pessoas que amam o dinheiro. Então, Jesus já começa pregando sobre a avareza e já aproveita na sequência, ele já entra com a parábola do rico insensato, onde, dando um exemplo para você que está aqui acompanhando, para que sejamos trazendo para a atualidade essa parábola, Jesus fala a respeito de um homem rico. É como se fosse um fazendeiro muito rico. Imagine um fazendeiro rico que teve uma safra muito boa e ele conseguiu ali além do esperado, conseguiu ter realmente abundância nas suas riquezas. Então Jesus fala de um homem que tinha abundância naqueles bens que ele tinha, e em sua propriedade ele tinha muitas riquezas. E ali ele olha para aquilo, certamente maravilhado com aquilo, e ele começa a pensar, porque era tanta coisa que não cabia, aparentemente, no espaço que ele tinha construído. Então, como supostamente supriu além das necessidades que ele tinha, além do que ele tinha projetado, ele começa a olhar para aquelas riquezas e começa certamente a admirar aquilo, e ele fala consigo mesmo, certamente, fala: olha, é tanta coisa que eu vou derrubar esses celeiros pequenos e vou construir outros maiores, ou seja, é como se ele fosse construir armazéns maiores, para que coubesse tudo aquilo, toda aquela colheita. Imagine, a safra foi muito boa, então tinha com abundância, ele ia destruir os celeiros, construir maiores. E aí ele pensou com ele: vou construir celeiros maiores, vou estocar isso aqui, porque eu tenho riqueza aí para muito tempo. E ele pensou ali consigo, falou: não, alma, agora tu tem repouso. Com essas riquezas aqui, com esses bens que eu tenho, a minha alma terá repouso, terá muito tempo aí para usufruir desses bens. E ele se colocou ali como se aqueles bens fossem suprir todas as suas necessidades, inclusive espirituais. Mas veja, aí Jesus entra e nos fala nessa parábola que Deus requer aquilo daquele homem. E Deus fala com ele e diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens guardado? A quem? Com quem ficará? Para quem irá? Então veja,
Aquele homem fez um planejamento. Aquele homem, ele exaltou os bens materiais. Ele fez planos, projetou. Mas aí Deus requereu a alma dele naquele momento. Então, naquele momento, aqueles bens não valeriam de nada para aquela vida. Aqueles bens que ele tinha ali armazenado, para que tanto ele trabalhou certamente para ter, não valeriam de nada. Porque o que vale para nós são as riquezas, os tesouros celestiais e não os bens materiais. E ali, Deus requeriu das mãos dele. Deus chamou ele para conversar e pediu. Falou sobre a alma, acerca da alma dele. Nós podemos perceber que esse homem juntou muitas riquezas. Que esse homem, aqui à vista humana, era um homem bem-sucedido. Mas ele não ganhou e não conquistou o maior bem. E o maior bem para mim e para você é a salvação da nossa alma. A pessoa pode ter tudo, pode ter vários e vários celeiros cheios de riquezas, mas se não salvar a própria alma, de nada isso valeu. Se não salvar a própria alma, não conquistou nada. Não conquistou nada. Então Jesus traz uma reflexão nesse ponto, traz essa parábola para que possamos refletir sobre esse homem, sobre as pessoas que, na verdade, colocam suas esperanças nos bens materiais. E aí Jesus continua falando sobre isso, e aí chega no versículo 31, do capítulo 12 de Lucas, em que ele fala, buscai antes, ou primeiro, o reino de Deus. E todas essas coisas, ou seja, as coisas que nós precisamos, Deus suprirá. Deus sabe o que precisamos, por isso Ele suprirá as nossas necessidades. O que precisamos não é sempre aquilo que queremos, tudo aquilo que queremos. Deus nos dá conforme a nossa necessidade. Então, o bem mais precioso para mim e para você é a salvação da nossa alma. Que possamos refletir nessa palavra e saber que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta ter riqueza nessa terra e perder a sua alma. E esse capítulo 12 de Lucas ainda nos fala, Jesus ainda fala para nós que o melhor é juntar riquezas onde o ladrão não alcança, onde o ladrão não vai roubar e onde a traça não corrói, que é no céu. Juntar riquezas nos céus, nas mansões celestiais, é lá onde iremos morar. E vale a pena fazer a obra de Deus e juntar riquezas onde a traça não corrói. Aleluia! Glória a Deus! Que possamos nesse momento entender e compreender que muito maior é o que Deus tem para nós do que os bens materiais. Muito maior são as riquezas que nos aguardam, que nos esperam, aleluia, glória a Deus, nas mansões celestiais. Muito maiores são as coisas que Deus tem para você, para a sua família. Se mantenha firme, se mantenha fiel. Não coloque as suas esperanças nos bens materiais, mas coloque toda a sua esperança em Jesus, que é o nosso Salvador. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus.